E você que acompanha o portal Novo Norte, graças à sua parceria e à credibilidade, a moral que você dá pra gente, nós estamos estreando aqui um novo espaço. Esse é o primeiro episódio do Novo Norte Podcast. Não podia ser diferente, nós vamos falar de política e em grande estilo com um convidado muito especial, que é o deputado federal e pastor Eli Borges. Deputado, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Débora, sempre à disposição, a sua competência jornalística, a competência profissional do Pablo, nosso querido Pablo, do portal Novo Norte, me trouxe aqui para ouvi-los e responder às indagações de forma muito tranquila. Muito legal, deputado. Olha só, uma coisa que eu queria que a gente falasse aqui para quem está acompanhando esse podcast e que me chama muita atenção é a sua simplicidade. É algo que destaca em quem convive com você, porque o seu dia a dia, ele realmente destoa do dia a dia de um deputado federal pela simplicidade que você tem. Lá em Brasília, a gente ouve falar, e eu quero que o senhor confirme aqui, de que o senhor tem o hábito de ir caminhando para a Câmara dos Deputados. É verdade isso? Bom, é uma pergunta interessante, mas eu tenho uma frase que me define. Nós somos frutos do ontem. O que eu sou hoje é em função do que eu fui no ontem. A minha origem é uma origem humilde. Eu cresci nas ruas de Porangatu, meu pai um fazendeiro muito abençoado, mas nós outros, os filhos, tínhamos que ganhar as ruas e fazer tudo que uma criança fazia na época, vender picolé, geladinho e conviver com toda essa situação. Mão na massa, né? Sim, e essas marcas é uma construção. Depois eu fui para o Banco do Brasil, outra construção. E eu acabei percebendo que ser deputado federal ou ser um vendedor de uma loja é a mesma coisa, cada um de nós cumprimos uma missão e ninguém pode se sentir superior a outro por aquilo que faz. Entendo que é na qualidade e na dedicação do fazer que nós nos tornamos diferenciados. O princípio do ordenamento jurídico brasileiro, todos são iguais perante a lei, na verdade é um princípio também espiritual, todos são iguais perante Deus. Não é porque eu me senti melhor do que ninguém. A simplicidade é uma força motriz. E a Bíblia diz, diante da honra vai a humildade. É um jeito que eu gosto de ser. Eu acho bom ser assim. Conviver com as pessoas. Essência, né, deputado? Entendo que a essência é uma construção. A minha família toda é assim. O senhor acha que hoje em dia a gente tem uma sociedade que vai se perdendo muito nisso, na essência, em ser? As pessoas querem mais aparecer ou emitirem uma comunicação, uma imagem, do que de fato ser alguma coisa? Às vezes digo que a maioria das pessoas tem mais de uma cara, daquela que ela se apresenta para o público e muitas vezes tentando chamar a atenção para o seu ego. Oi, eu estou aqui. E aí, de alguma forma, e aquela que de fato ela é, quando ela se olha no espelho e vai viver o seu mundinho isolado. Então, nós estamos vivendo nesse tempo onde a própria mídia, os meios de comunicação, essa vontade de ser, ela está muito grande, e esses valores de convivência, de simplicidade, de rotina da vida estão se perdendo, lamentavelmente. Mas me diga, o senhor gosta de andar pelas ruas de Brasília? Como é que é isso? Como é que isso se dá na sua rotina? Como é que é tomada essa decisão? Não, hoje eu vou andar um pouquinho até a Câmara dos Deputados. Não é muito, a distância não é muito, é 3,5 quilômetros para ir de manhã, 3,5 quilômetros para voltar para o almoço, 7 quilômetros. Não é muita coisa. Tenho 61 anos, eu acho que eu vou aqui fazer uma definição de que eu estou procurando melhorar a minha saúde e gosto de andar. Eu aprendi com meu pai. Meu pai andava muito. Meu pai, aos 85 anos, quantas vezes eu vi o meu pai a 10 quilômetros da minha casa, aqui em Palmas.
Ele gostava de andar, de ver as coisas, de observar como é que as coisas aconteciam. Aprendi com ele, eu achava isso fantástico. E hoje eu faço isso. É bom andar em Brasília, ver as coisas, os movimentos, não é? Sim. E olha só, Mas apesar... eu vou te lembrar que é bom andar em Palmas também. É bom andar em Palmas também, é verdade. Qualquer lugar, porque quando você anda, você vê coisas novas, pessoas novas. A mente nossa tem que estar sempre em contato com pessoas e se renovando. E a gente vai fazendo um exercício que nessa modernidade a gente até abandonou um pouco, né? Que é esse de E respirar sair um da ar rotina, puro. né? Para que Exatamente. rotina? Rotina não faz bem para ninguém. Sim. Isso é uma quebra de rotina. E olha só, nessa simplicidade toda, apesar de ser jornalista, defender a minha categoria, mas eu preciso reconhecer uma admiração até pela sua simplicidade, que durante tantos anos eu sei que o senhor dispensou o papel profissional de uma assessoria de comunicação, porque o senhor gostava das coisas do seu jeito, simples, de conversar com as pessoas, de comunicar no diálogo, na palavra, aquilo que o senhor estava fazendo, e que durante alguns episódios especificamente, o senhor até mesmo foi o próprio publicitário de campanha. Como é que é isso, deputado? A sua pergunta é interessante. Eu sempre apreciei essa profissão de jornalista. Aliás, o mundo é comunicação. Se você observar as coisas e como elas acontecem, é exatamente na comunicação que nós vamos conseguindo impor a nossa maneira de ser, mudar o pensamento das pessoas, transformar as pessoas. Todavia, eu tenho um estilo próprio, um jeito próprio. E até agora, mas depois de conhecer você e o Pablo, acredito que mudei meu pensamento. Eu sempre produzi todo o meu material gráfico. Tranquilo, levantava às 5 horas da manhã e produzia, não é? E agora, na minha candidatura a prefeito, eu praticamente produzia o meu programa eleitoral, claro que com a competência daqueles que filmavam, etc. E assim, eu acho isso bom, porque se eu posso pensar, por que então eu não vou pensar, não vou fazer acontecer o meu pensamento em ações, em procedimento? Mas o jornalista é muito importante, ele consegue aperfeiçoar isso. Eu tenho percebido que chegou um momento que eu preciso também desse toque mais profissional. Deputado, mas falando na sua simplicidade, apesar de toda essa resistência até com a modernidade que o senhor teve durante os anos, a gente percebe que isso acompanha também uma firmeza de posicionamento, uma coerência, uma trajetória limpa na política. Isso é muito raro e com certeza desperta a atenção, atrai ali os votos, a adesão. É difícil ter esse posicionamento, se manter dessa forma na política? Eu me lembro de uma frase de um grande político brasileiro. Ele dizia: ser honesto é mais do que um dever, é uma obrigação. A vida pública não pode me tornar diferente do que qualquer outra coisa que eu faço, no sentido de eu manter uma linha de conduta de decência. Me lembro que fui funcionário do Banco do Brasil. Me lembro que... Eu vou te contar uma historinha de 12 anos. Ótimo. Eu vendia picolé em Porangatu. E a pessoa que entregava os picolés colocou 10 picolés a mais. Eu tinha 12 anos, 11 anos talvez. E eu vendi todos, inclusive esses 10 picolés a mais no carrinho. E, ao final, eu acertei com ela o que seria o normal e acertei os 10. Ela se assustou e perguntou: menino, aonde você aprendeu isso? Eu disse: aprendi com a minha mãe. Então, o que está precisando na sociedade moderna é família, é origem, é berço, é postura cristã. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu já li a Bíblia 8 vezes, a 8ª foi eu e minha família. Quando te digo isso, eu estou te dizendo que a percepção é de que essa mera existência não pode, em nenhum momento, afetar o meu direcionamento, a minha linha de conduta. Porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer veredas justas, porque onde eu passo, alguém tem que passar. Então, a vida de um líder, se é que você considera assim, ela tem que ter um legado.
e eu deixo um legado. E não me é difícil, de verdade. Nunca me fez falta o dinheiro sujo, nunca me fez falta malandragem, nunca me fez falta negociata, nunca trabalhei com propinas. Eu já coloquei quase 130 milhões de emendas para o Estado, nunca falei de propina, sempre exigi que as pessoas que se beneficiam desses recursos, que elas apliquem de forma correta e com a qualidade, inclusive não superfaturando nada. Então, é assim a minha vida, sempre foi. Não vejo dificuldade de manter essa linha de conduta. Isso é um dever cristão, isso é um legado. Como disse Ulisses Guimarães, é mais do que um dever, é uma obrigação. Pois é, deputado. E falando em família, é interessante você trazer esse contexto, porque as pessoas às vezes imaginam que família é um conceito ultrapassado, que família é algo que está restrito a quem é cristão, né? Mas justamente por entender que não é por aí, por ter uma base muito sólida que chegou com você ao Congresso Nacional, você se tornou porta-voz da bancada evangélica. E eu acompanho a criação de pautas que diz respeito ao seu mandato. Quando nós noticiamos que você agora se torna o porta-voz da bancada evangélica oficialmente, então jornalistas receberam isso muito animados e ávidos por ter mais informações, né? Até quero cumprimentar a Natália do Pleno News, que nos acompanha, que sempre dá espaço para essas notícias que dizem respeito à família, aos valores cristãos. A Natália falou assim, nossa, que legal, porque porta-voz é outro patamar. E o senhor chegou nesse patamar. Isso se deve a quê? A uma atuação que já vinha acontecendo de forma muito ferrenha em defesa dessa família, em defesa dos valores cristãos? Somos 513 deputados. Em algum momento, a bancada evangélica, que tem pautas específicas e caras para o segmento religioso no Brasil, faz uma defesa forte dos valores da fé, da vida, da família. E eu conheço a importância disso na formação do caráter do ser humano. Conheço também o lado vulnerável das crianças quando tentam implantar ideologia de gênero nas escolas. Fui para Brasília, inclusive uma frase que eu deixei muito claro quando fui para Brasília, assim como fui no Tocantins, serei em Brasília. Porque aqui também, desde a época de vereador, deputado estadual, quando fiz a minha forte luta contra a ideologia de gênero no Plano Estadual de Educação, monitorei 139 municípios na condição de deputado estadual. Que trabalham, né? 139 comia municípios. marmitex lá no gabinete. E conseguimos tirar a ideologia de gênero de 100 dos 139 municípios. Esses 39 não havia ideologia. Então, assim, ao chegar em Brasília, eu fui traquejado nessa busca que faço dentro do parlamento, essa movimentação de ver a lei, ver o que está escrito, colocar uma luneta. A minha experiência é como se fosse a minha movimentação com uma luneta, tentando ver as entrelinhas, porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem muito detalhe que precisa ser visto. Lá em Brasília, falam isso de jabutis, coisas que colocam de repente e a gente tem que estar atento. E muito cedo ali perceberam que eu tinha esse zelo pela lei, porque a lei vai ser instrumento de julgamento e juiz amanhã. Então, desde o primeiro ano, a frente já me convoca para essa missão, e agora oficialmente com essa missão, eu e o pastor Antônio de Paula, de fazer o acompanhamento de plenário e de fazer o análise dessas leis. Claro, temos uma equipe técnica que nos ajuda, e graças a Deus nós já conseguimos impedir a votação ou alterar leis em mais ou menos 30 projetos. Isso é muito interessante. Inclusive, isso me trouxe outro ganho em Brasília. Hoje, eu mudei o regimento da Câmara Federal parcialmente e agora estou fazendo como relator do novo regimento da Câmara Federal. Bacana. Pois é, essa questão do regimento é algo até que eu gostaria de entender melhor
como é que o senhor se debruça aí, já é uma coisa antiga no seu mandato, tradicional, né? Desde deputado estadual que o senhor é um mestre no regimento, conhecido dessa forma, né? No regimento interno do parlamento. Mas antes, eu queria voltar na questão da ideologia de gênero. Nós acompanhamos uma defesa sua muito forte contra a inserção da ideologia de gênero nas escolas de Palmas. E lá no Congresso, como é que andou essa defesa? Muitos projetos ainda tentam flexibilizar a abordagem da ideologia de gênero nas escolas? É muito simples. Eu deixo claro que eu respeito as pessoas e as opções que elas fazem, mas deva lembrar que uma criança na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos, ela não sabe discernir entre orientação, mandamento e sugestão. Outra coisa, ela nunca é parte de um debate, como querem. Então, eu não posso permitir que as escolas se transformem em uma fábrica de pretensão de ideólogos. Escola é o local de português, matemática, física, química. Essa questão de gênero, que está ligado à sexualidade, de interesse de um determinado grupo, isso é assunto para a família resolver, está na Constituição Federal, isso é um tema da família. Na escola você já tem um livro de biologia. Então, aqui eu enfrentei isso de maneira muito forte, e tem um detalhe, não apenas no Tocantins. O meu trabalho ele alcançou outros estados, eu fui ao Maranhão, para cooperar também nas alterações. Chegando em Brasília, essa foi uma pauta que foi apresentada a mim e à frente várias vezes, e eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos e Minoria, então ali era o fórum, era a convergência dessa busca. Debates se afloraram ali várias vezes, mas, graças a Deus, conseguimos triunfar em todos eles na Câmara Federal. Porém, devo dizer que a insistência dos ideólogos de gênero é um negócio assim que tira, muitas vezes, a gente da tranquilidade, porque praticamente toda semana eles têm um projeto novo tentando trazer isso à baila. Agora, quando você coloca na lei, o que é lei vira decisão judicial. Por que faço isso? Porque eu discrimino? Não. Quando eu tirei toda a ideologia de gênero do Estado, eu também aumentei nos artigos do Estado, eu aumentei a não discriminação. E desafiei eles em Brasília várias vezes para dizer, olha, vocês defendem o grupo de vocês, mas nós, a igreja, nós apoiamos muito mais nos momentos de angústia e de sofrimento. E quando vocês falam de crimes, vocês podem ver que praticamente todos eles são crimes passionais. Então, esse assunto é um assunto dominante em Brasília, aliás, no mundo todo. E eu estou na resistência. Tem uma frase que é minha. A intimidade tem o meu respeito, cada um vive do jeito que quiser. Agora, eu não posso pegar a minha intimidade e impor ela como orientação em sala de aula. Em sala de aula. Ou na mídia, ou, enfim, na cultura, enfim. E tentar incutir isso, né? Como o senhor disse, na fase em que a criança está no seu desenvolvimento, de fato, não é algo que é natural ou que parece saudável para o desenvolvimento, para a educação de uma criança, e não é desejável, né, por parte de nenhuma família. A criança é muito curiosa, e quando você desperta a criança, né, nesse aspecto da sexualidade, talvez você está convidando a ela a fazer uma busca experimental, porque eles trabalham provocando isso. Mas olha, Débora, vou dizer um negócio para você, nós estamos vivendo como nunca na história uma relativização de princípios. Os valores absolutos. Quem é que ganha com isso? Ninguém ganha, todos perdem. Mas tem gente que incentiva. Sim, todos perdem como ser humano. Sim. Ao final, todos vão perceber que isso não foi legal. Agora, existem grupos que ganham com isso, porque são mantidos por fundações famosas no mundo todo. Dizendo como pastor, espiritualizando esse assunto um pouco, isso é uma busca incentivada pela Central de Inteligência do Inferno,
O que o inferno quer? Ele quer dizer o seguinte: a sociedade tem que ser assim, tudo pode, nada está impedido. Agora, o ser humano, como essência, ele precisa de sobreviver e viver regulamentado. Essa questão do aborto, eu não posso concordar nunca com o ex-presidente Lula. Espero que ele não volte. Ora, que absurdo ele dizer que a mãe tem um direito. A vida tem um dono, a priori. Quem é o dono da vida? Não é Deus. A mãe é um ser abençoado que empresta o seu corpo para gerar um filho. Mas aquele filho que a gente chama, às vezes eu digo, é meu filho, a mãe diz, é meu filho, mas a essência de que esse filho é uma vida e ela pertence a Deus. E ela quer nascer. Nós estamos aqui porque um dia a nossa mãe, ela nos permitiu nascer. Imagine, se o Lula fosse presidente, aí eu tenho 60 anos, há 60 anos atrás, com essas ideias malucas que ele tem, sempre tem umas coisas absurdas, não é? Eu acho que ele precisa respeitar a mãe. Como é que um presidente da República respeita uma mãe? Quando incentiva ela a criar o filho que ela gerou, que foi gerado, cria um programa psicológico para acompanhar essa mãe e cria um projeto de adoção. Se ela não quiser criar o filho depois, tudo bem, mas levar esta mãe a se sentir proprietária para assassinar uma vida que está no útero é um assassinato inocente, isso é um absurdo. E já tem país aí que já adota essa prática com 24 semanas, 6 meses. Eu entendo que nós não podemos permitir que isso aconteça à luz da biologia, à luz da criação, à luz da nossa visão religiosa também, mas, sobretudo, à luz do direito de viver. Essa criança não pediu para ser gerada. Agora ela quer viver. É um absurdo. Me desculpe o ex-presidente Lula, e quero continuar no próximo ano chamando de ex-presidente Lula, por causa dessas coisas que ele diz que é evoluída, mas na prática isso nos decepciona muito. Deputado, agora algumas vezes, mesmo que de longe, eu tenho a oportunidade de acompanhar o que acontece no seu mandato. E um fato muito curioso, enquanto o senhor ainda era um deputado estadual, foi uma ação do movimento LGBT que invadiu o seu gabinete em protesto contra uma nota de repúdio que o senhor tinha lançado, né? E foi um maior auê aquele dia, foi o fato, acho que, mais relevante do dia no Estado, em termos da cobertura política, né? E eu percebi uma tranquilidade tão grande no senhor, que o senhor tranquilizava quem estava ao seu redor. Como é que foi isso? O que aconteceu nesse dia, essa mobilização? O pessoal entrou no seu gabinete, fez beijaço. O que aconteceu, deputado? Esse assunto, essa tranquilidade é minha característica. Sim. Eu já venho com 30 anos de vida pública, estou muito acostumado à discordância, a vaias. Isso não mexe comigo, não mexe na minha linha de atuação, não mexe na minha postura de voto. Eu sempre votei com a minha consciência, às vezes oro para votar. E esse fato foi porque as duas vovozinhas naquela novela, fizeram aquele beijo homoafetivo. Imagine os netinhos vendo as vovozinhas se beijando. Tá. Eu provoquei uma moção de repúdio e consegui aprovar a moção de repúdio. Uma moção de repúdio, vamos corrigir o termo aqui. E, feito isso, resolveram reagir. E foram me vaiar lá. E o interessante é que o senhor conseguiu a adesão a essa moção de outros parlamentares também, assinaturas. Isso está muito dentro daquilo que te falei, de que nós estamos vendo uma relativização das coisas. Naquele momento, a maioria, inclusive dos parlamentares, estavam vendo um fato novo e muito absurdo, o que não deixou de ser muito absurdo.
E eles perceberam que precisava de me ajudar a defender os valores da família, nos moldes da biologia, da ciência. Então, foi fácil aprovar a moção de repúdio. E não diferente, porque eles acham que pode tudo e tem direito a tudo, e ninguém tem direito a mais nada, foram me vaiar na Assembleia. E eu, de forma muito tranquila, até de forma muito interessante, eu achei que o tiro saiu pela culatra. Eu percebi que eu tive foi ganho político, porque ali eu estava na defesa de quase 90% da população que é conservadora e que não aceitava aquilo. Não satisfeitos, invadiram o meu gabinete. Agora, imagine se fosse o contrário. E fizeram lá um beijaço, ainda hoje tem fotos lá, nos vidros de marca lá, porque, enfim. Mas Dessa ação. Dessa ação. Isso, em nenhum momento, também me levou a persegui-los. Eu poderia ter acionado a polícia da Assembleia Legislativa. Deixei O senhor ele. deixou que acontecesse. Eu acho que eu vivo numa democracia plena. Querem fazer isso? Faça. Agora, respeite a integridade das pessoas. Eu acho que os adjetivos negativos acerca da minha pessoa passaram de 100. Todo nome que tem no Aurélio Buarque de Holanda, que não presta, jogaram em cima de mim. Mas eu também não dei a menor importância para nada disso, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. E a sociedade percebia que eu estava defendendo os valores da sociedade, da vida, da família, a essência do que chamam de biologia mesmo, de ciência. Agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, como as coisas vão se relativizando, às vezes eu não conseguiria mais aprovar uma moção de repúdio, mas não tenho medo de dizer que tentaria de novo, porque eu não mudei em nada. Eu acho que os valores da família precisam continuar sendo preservados. Porém, toda a vida disse que nós não podemos discriminar absolutamente ninguém por aquilo que escolhe. O ser humano tem um livre-arbítrio, foi Deus que deu. Ele faz as suas escolhas e arca com as consequências das suas escolhas, ou para o bem ou para o mal. E eu tenho que respeitar um dos mais importantes atributos morais de Deus, que é o livre-arbítrio. Pois é, o que o senhor está fazendo aqui agora é uma verdadeira aula sobre identidade. Hoje em dia todo mundo fala de identidade, né, diretor? Mas ter identidade, ter certeza, convicção dela, é algo muito raro, porque você vê as pessoas cada dia mais se abalando, né, com aquilo que se fala. Então, nessa geração da internet, comentários no Twitter são capazes de deixar pessoas depressivas. Mas eu percebo que o senhor tem uma convicção muito grande naquilo que Deus te chamou para fazer, e essas coisas não te abalam. E o senhor contou aqui sobre um outro episódio em que foram te vaiar na Assembleia Legislativa por causa de uma votação com relação aos cartórios. Como é que foi isso? O senhor também não ficou nem um pouco preocupado com essa reação? Eu acho que esse foi o dia que tinha mais gente me vaiando. Eu acho que tinha umas 300 pessoas. E daí? Eu estava dizendo que as custas cartorárias estavam aumentando excessivamente. Isso na Assembleia Legislativa Assembleia também? Legislativa. E eu estava ali na defesa da sociedade, provando que o custo Brasil estava ficando cada vez mais caro. Quando eu falo de custo Brasil, eu estou falando de tudo que o cidadão paga para viver no Brasil. Aliás, hoje o governo é sócio majoritário e prioritário do ser humano. O banco é sócio majoritário e prioritário do ser humano. Infelizmente, nós somos refém das leis. E ali eu defendia o agronegócio, eu defendia que a movimentação, o desenvolvimento do Estado dependia de custos. E fui para cima, consegui alterar a lei, diminuímos muita coisa ali. E fui vaiado porque os donos de cartório naturalmente não queriam aquilo. Queriam ganhar mais dinheiro. Aliás, o ser humano, ele não está preocupado muitas vezes com o próximo, ele está preocupado consigo, e quanto mais dinheiro ele ganha, mais dinheiro ele quer. E eu fui defender o agronegócio do Tocantins, o cidadão de forma geral. Até, curiosamente, depois essa lei voltou de novo, eu já era
eleito deputado federal, mas ele estava no mandato de deputado estadual. Tá, e esse projeto ficou lá e não saía do lugar, e depois eu descobri por quê. Vinha de parte do judiciário a informação, porque esse projeto nasce lá do judiciário, em parceria com o governo. Não deixa ele ir para Brasília, porque se ele ficar aí, ele vai nos atrapalhar. Eu era o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, botei o projeto para andar, consegui votar e estabelecer tetos. Fui para Brasília. Agora fui fazer uma procuração e descobri como um deputado vale muito quando ele se posiciona. Uma procuração que era algo em torno de R$50 quando fui para Brasília, paguei R$101. Eu disse, faltou um Eli Boys, com respeito aos outros deputados estaduais, mas faltou. Porque eu, de forma clara, Débora, desde vereador eu percebo que são 10, 15, 20 vereadores, 24 deputados, mas deputados que ver o que realmente ele está votando, conhecer a essência do projeto, as entrelinhas do projeto, olha, você conta nos dedos da mão. Isso é aqui, é nas câmaras e é em Brasília. A maioria vota sem saber o que está votando. Mas eu tenho um cuidado, se estou em missão, de não cometer esse pecado. Eu estou lá para cuidar das leis. Cuidar das leis é ver o que eu estou votando e me posicionar com o voto que entendo ser correto diante de Deus e dos homens. O senhor é pastor, é deputado federal, e essa relação política-igreja sempre foi um tema polêmico em muitas rodas de debate. Como é que o senhor enxerga isso quando a gente está falando de candidatura, quando a gente está falando do aspecto eleitoral? O senhor entende que a igreja teria a prerrogativa de sugerir ou até de impor uma candidatura na sua avaliação? Como é que o senhor se sente como candidato mediante o corpo de Cristo, que é a igreja? O Calvário, a cruz, foi uma conquista. O Evangelho não é uma imposição, é uma conquista. E eu trabalho política como conquista. E a igreja, ela nunca pode ser um local de imposição. Aliás, o Brasil é democrático. Se o Brasil pratica a democracia na sua Constituição Federal, a igreja é que tem que caprichar na dose. Porque um dos mais lindos atributos morais de Deus é o livre-arbítrio. E acredito que o livre-arbítrio é que provocou a visão democrática. E eu não dou conta de impor voto na cabeça de ninguém. Eu me lembro que, não tem muito tempo, um determinado pastor de uma determinada igreja disse que ia reunir todo mundo e dizer, tem que ser o Eli Boys. Eu digo, não faça isso. Porque se eu presto um serviço relevante para a sociedade, se Deus me convocou para essa missão, Ele vai cuidar do resultado. É ruim você ser vítima de uma imposição. O ser humano tem na liberdade uma das coisas mais gostosas da existência dele, no livre-arbítrio, na escolha. Então eu faço política assim, cumpro a minha missão, me esforço ao máximo para corresponder à expectativa da sociedade, procuro renunciar todos os dias, no sentido de que meu padrão de comportamento honre ao meu Deus e o glorifique, e entendo que, ao fazer desta forma, eu me torno um candidato que conquista, muitas vezes na verbalização, mas muitas vezes também na postura, porque já está dito, é frase não sei de quem, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Cada um tem um estilo político. Se alguém entende que a ditadura é um caminho, impor é um caminho, eu entendo que conquistar é muito interessante, é muito importante, porque eu valorizo o próximo que eu estou procurando para me apoiar. Eu respeito ele como
essência de livre-arbítrio e de democracia. É assim que sempre fui e é assim que vou me manter. Tenho 8 mandatos, deu certo dessa forma, não tenho inimigos, eu acho, até porque eu nunca obriguei ninguém a fazer nada. É ruim ser obrigado a fazer alguma coisa. Pois é, e quando o senhor fala de conquistar, eu entendo que tem toda uma história sua que conquistou muitos votos, né, em todo o estado, principalmente no segmento evangélico. Deputado, conta aí um pouco dessa história. Essa questão da defesa das igrejas em Palmas, eu sei que já houveram muitos enfrentamentos no campo da autorização para que igrejas funcionem, mantenham as portas abertas, para que o som seja utilizado. Parece que são coisas arcaicas, mas que aconteceram e que o senhor esteve sempre posicionado de forma muito firme. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas experiências. Débora, eu, quando estava em Porangatu, ainda jovem, funcionário do Banco do Brasil, eu sonhava em ser um grande pastor e sou pastor. Nunca consegui ser um grande pastor, mas eu sou pastor. Mas, em algum momento, Deus me mostra ali que ele tinha um chamado específico para mim. Fazer a obra dele cuidando das leis. Quando mudei-me para Palmas, ainda pelo Banco do Brasil, já na primeira legislatura, virei vereador. E muito cedo eu percebi, tem até o número da lei, a Lei 386/93, que fala dos espaços da capital, que as igrejas só poderiam ser construídas nesses espaços já pré-determinados. Eu disse, meu Deus, isso vai ser uma marra terrível. E consegui mudar essa lei, de tal maneira que se temos hoje umas 700, 800 igrejas por aqui, foi graças à mudança dessa lei. Porque a igreja, ela é uma organização, ela é um organismo vivo e ela não depende de nada das leis humanas como organismo, como instituição divina, mas como organização, ela depende do alvará de construção, ela depende do projeto ser aprovado. Então, eu consegui mudar a lei, de tal maneira que as áreas para culto não eram apenas aqueles lotes específicos lindeiros às quadras, áreas comerciais e até residenciais. Ao fazer assim, eu consegui também fazer busca em outros municípios, como Biracema e Araguaína, que também tinham problemas similares. Por volta de 2002, veio uma onda muito forte de meio ambiente, onde o som das igrejas tinha que ser jogado fora. E eu consegui também alterar, me lembro que foi mais ou menos 25 emendas na lei ambiental aqui em Palmas. E graças a Deus nós zeramos isso. Depois veio uma onda chamada da lei do Estatuto da Cidade, que o município deveria implantar, para que houvesse a autorização de impacto da vizinhança. Para você fazer uma igreja, você tinha que consultar os vizinhos se aceitavam ou não. E eu consegui também mudar isso. Por que o pessoal não implica com os bares, né? Mas com as igrejas, sim, sempre assim. É porque, em síntese, é uma guerra espiritual. Então, eu consegui mudar isso. Agora, é interessante, eu sou muito também visto como um homem que cuidou muito das igrejas. Mas, se você conhecer o meu trabalho parlamentar, ele é múltiplo. Eu cuidei também, eu tenho um trabalho muito forte contra o aumento da carga tributária. Eu tenho um trabalho muito forte no agronegócio. Eu tenho um trabalho muito forte no sentido da moradia. Eu tenho um trabalho muito forte na saúde. Hoje entendo ser o deputado campeão de emendas para a saúde. Mas a sua pergunta com relação à igreja é isso. Eu deixei o meu legado ali. Eu glorifico a Deus por isso. Eu participei dessa construção, dessa liberdade. Você já ouviu falar que a igreja está sendo perseguida por algumas... Não tem, porque tinha um vereador que Deus usou para cuidar disso. Essa questão da igreja, depois tivemos o mais recente problema, que foi as normas sanitárias com cobrança excessiva das igrejas, que a priori fazem e faziam um trabalho muito importante, porque muitas pessoas estavam depressivas e entendiam que precisava de fechar as igrejas em função do Covid, quando abriam
a possibilidade da sociedade superlotar os ônibus, por exemplo. E, reunido com os pastores da UMEP, graças a Deus, estabelecemos uma série de etapas de atuação que culminou naquele encontro do Palácio, e a gestão municipal reabriu a possibilidade das igrejas se reunirem. Até porque era um debate sanitário. Bastava apenas estabelecer regras sanitárias no funcionamento das igrejas e elas deveriam funcionar. Entendo, e ali, inclusive, movi uma ação. Então, eu entendo que sempre estive nesta batalha em defesa de que a igreja continue como um serviço essencial à sociedade, porque a igreja trata dos assuntos da alma, da vida, da fé, da esperança das pessoas. Os grandes psicólogos do mundo entendem hoje que a igreja, a fé, a religião é muito importante para restaurar o ser humano. Inclusive ajuda até em situações de saúde que não seja psicoemocional. Então, não podíamos permitir que isso viesse a acontecer contra as igrejas. Outra vez me posicionei como arauto. Sim. Deputado, agora eu gostaria de entender melhor. Mas deixa eu fazer um registro. Sim. É lamentável dizer que nós estamos vivendo no Brasil, falam de homofobia. Eu diria para você que essa história de homofobia é uma farsa. Não tem nenhum pastor, nenhum padre perseguindo ninguém por causa da sua opção íntima. Agora, nós temos muito no Brasil, é cristofobia, é bibliofobia, pessoas que se levantam contra a igreja. Não só no Brasil, no mundo todo. Olha a situação da China. Mas isso é bíblico, né? A igreja sempre foi odiada. Sim. Mas ela não pode perder a sua saga, a sua caminhada. Engraçado isso, né, deputado? Hoje a igreja ela vive um enfrentamento no campo ideológico aqui no Brasil. A gente sabe que em muitos países os cristãos são de fato perseguidos e mortos. Aqui a gente vive um enfrentamento ideológico, no campo das leis, no campo das artes, da mídia, etc. Mas a gente veio de uma história, e eu participei dessa história, tive o prazer de registrar isso. Eu digo prazer porque faz parte da minha história como cristã, mas a gente vem de um contexto que claramente na sociedade, de uma forma muito exposta, o cristão, o crente, ele era escrachado, ele era objeto de deboche, né, de sarcasmo, de humilhação. Isso deve ter feito parte da sua vida também. Com certeza, eu já fui, inclusive, ameaçado. Eu fui líder de jovens, já aos 19 anos de idade. Fui presidente da Mocidade de Porangatu. Aos 20 anos fui presidente da Mocidade de Guaraí, mudei para lá, naquela época. E sempre percebendo essa perseguição. Claro, eu não vivi aquele momento mais forte de perseguição que meu pai viveu, mas isso é milenar, a perseguição à igreja é milenar. O que eu acho, o que eu fico assim, tentando entender a esquerda do Brasil, que eu percebo que eles trabalham muito no que chamam de cristofobia, mas eles não conseguem perceber que os países ditatoriais, que eles tanto são apaixonados e defendem, esses países que eles defendem não respondem em nada ao que eles defendem também de ideologia. Esses países se levantam contra essas pessoas que fazem uma série de outras opções. E eles defendem esses países e não percebem que aonde tem democracia, tem igreja. Onde tem igreja, tem democracia. E é uma questão que eu diria mais espiritual mesmo. Porque a igreja, ela faz o quê? Ela prega o perdão, o amor, a misericórdia, o abraço, o diálogo. Ela dá esperança, ela promove o ser humano, pega ele de cabeça baixa, joga para cima, eleva o seu sentimento, a sua autoestima. A igreja é isso. E não sei por que somos tão odiados. Se faz uma costura aí muito louca para tentar criar um discurso, né?
Então, eles pegam regimes ditatoriais e falam de liberdade, acaba que não tem coerência nenhuma nisso. Deputado, mas eu preciso aqui ressaltar um pouco mais do seu aspecto de eficiência como parlamentar hoje na Câmara dos Deputados, né? E sempre se comenta muito sobre o seu mandato a respeito dessa agilidade que o senhor conseguiu dar para as votações da Câmara dos Deputados. Como é que foi isso? Um deputado de primeiro mandato chegou e falou, não, isso aqui a gente pode melhorar. Explica para o nosso público como essa mudança aconteceu de fato. Eu cheguei na Câmara Federal e uma das primeiras experiências que tive foi a Câmara Federal, que gasta o dinheiro do povo e não gasta pouco, deveria ser menos, levou 6 horas para votar uma matéria simples, o Prêmio Monteiro Lobato da Língua Portuguesa. Kit de obstrução, debate, que não tinha nada a ver com a matéria, eu disse, poxa vida. Matéria simples. Isso aqui deveria ser uma matéria para ser votada em não mais do que meia hora, 6 horas. Então, eu fui buscar o regimento e percebi que a Câmara Federal, ela estava inserida no regimento obsoleto de 1993, com quase 20 itens que eu chamo de kit obstrução. Mas, com muitas sessões dentro de um dia, cada sessão durava 3 horas. Então, eu consegui pontuar ali uns 30 artigos que poderia agilizar os trabalhos da Câmara e consegui o feito da aprovação desses artigos. E hoje a Câmara produz muito mais num tempo menor. Ao fazer assim, eu acabei virando na Câmara Federal como uma referência de tratar de assunto de regimento. Hoje, eu estou com a missão de dar um novo regimento para a Câmara Federal, um sonho de 1993, depois dessa conquista parcial, e o relatório já está pronto, para que na próxima legislatura a gente possa ter um poder legislativo mais ágil, mais rápido, mais eficiente e com mais debate, curiosamente. Ali se debate muito, mas se debate muito pouco a matéria em si, o projeto em si. E se repete muitos assuntos que às vezes você tem assuntos ali que você ouve ali 10, 20, 30 vezes num dia. Isso. E coisas que a gente já tem como saber comum, né, deputado? Então, o parlamentar de esquerda, ele vai lá, ele repete as convicções dele, o de direita vai lá, repete as convicções, e a prática em torno da votação acaba ficando prejudicada. O que eu estou fazendo em Brasília? Eu estou ali para fazer leis, estou ali para votar leis, estou ali para equipar o Brasil com um ordenamento jurídico perfeito. Fora disso, são debates importantes para a consolidação da democracia, mas não é a essência. Claro que cada poder tem sua força. O poder executivo tem, na execução, no dinheiro, no orçamento, a sua força. O judiciário tem na força da caneta, do solta, prende, condena, não condena. É um poder que amedronta. Agora, o legislativo tem, na tribuna, a sua força. É o poder que traz o equilíbrio, porque tem o dever de externar a sua opinião, palavra e voto, sem ser molestado. O que, lamentavelmente, não está acontecendo hoje. Olha o episódio do Daniel Silveira. Mas o poder tem essa força de tribuna e essa força de fazer leis e de fiscalizar os outros poderes. O Brasil vive, lamentavelmente, esta confusão de poderes, onde a ditadura da toga está ameaçando a democracia brasileira. É lamentável. Mas, com estas percepções todas, eu acabei entendendo que nós precisamos de convergir de novo para o parlamento as grandes respostas que o Brasil precisa. Deputado, e o que está aí nesse relatório que o senhor já poderia antecipar para nós aí, que chega como um diferencial para o regimento da Câmara? Nós temos mais, no regimento anterior, nós temos mais de 300 artigos, esse não passa de 200,
E o outro regimento, ele estava muito assim, você, no artigo, pegava um pedaço e ia buscar o contexto lá na frente. Nós conseguimos dar uma linha, um esqueleto. E tratamos muito ali de coisas modernas, como a possibilidade de sessões remotas, sessões virtuais, sessões híbridas. Trabalhamos muito também o excesso de comissões. Tem dia ali que tem 12 comissões funcionando simultaneamente. E estamos dando um toque nisso, aumentando a participação da sociedade, devolvendo para o deputado mais poder de fala. O parlamento brasileiro, ele trabalha muito com o líder, que nem sempre representa o pensamento dos seus liderados, e nós estamos tentando dar um equilíbrio nessa questão. E fortalecendo também muito as frentes parlamentares importantes. Por exemplo, a Frente Parlamentar Evangélica, ela é muito importante nas temáticas ligadas à família, ligada à vida, ligada à igreja. A Frente Parlamentar do Agronegócio é muito importante. A Frente Parlamentar das Mulheres, ela é muito importante, porque são temas afins. E, de repente, reúne-se um grupo de líderes e decidem o que vão votar. E essas frentes, que deveriam ser ouvidas, não são ouvidas. E eu estou inserindo nesse novo regimento uma participação mais plural na pauta, que, a priori, é uma decisão soberana do presidente, mas que acaba ouvindo para não ter problemas. E sempre ouve só os líderes e deveria ouvir também as frentes importantes da Câmara Federal, porque, finalmente, são elas que dão o toque final da votação. Então, dentro dessa visão, o regimento ele vem bem melhorado, muito mais ágil, vamos ganhar muito mais tempo, vamos votar as coisas de maneira muito rápida. Para você ter uma ideia, na mudança que eu propus, tinha 18 requerimentos obstrutivos e apenas 2 falas em cada projeto. Aí já foi uma inovação, inclusive, também do relator, da proposta que eu fiz. Hoje, 6 deputados de cada lado debatem um projeto. Então, melhorou o debate do projeto e diminuiu o kit obstrução. Ou seja, produzimos muito mais, com muito mais debate, portanto, com muito mais qualidade, e entendo que isso é modernizar o Brasil, que funciona na representação do poder emana do povo e para o povo exercido, que é a representação parlamentar em Brasília. Pois é, parabéns aí por todas essas observações e que Deus continue te ajudando nessa missão. Agora o senhor citou aí, na verdade, o presidente Arthur Lira. Como é que foi essa aproximação e essa percepção de credibilidade que ele te deu para tocar essa missão de mudar o regimento interno? Eu diria que foi na aprovação do primeiro projeto, que foi o 86/2019, e ele percebeu ali que tinha alguém interessado em dar para o parlamento brasileiro um instrumento de agilidade, que é o regimento, que é a sua norma de conduta interna. Nasceria ali, então, a percepção de que, nesse meu estilo de buscar um deputado aqui, outro ali, trabalhar esse varejo, essa costura de plenário, ele percebeu, acho, deva ser isso, que eu poderia cuidar de um dos mais delicados temas do parlamento brasileiro, que é o nosso regimento interno. Muito bem. Deputado, a pergunta que não quer calar, por que o senhor não vai a Brasília de avião? O senhor só viaja de carro. É porque eu gosto de carro. O senhor gosta da estrada, é isso? Eu gosto da estrada. Uma viagem de carro ela é mais contemplativa. O que você vê finalmente numa viagem de avião? Lá em cima, você não vê quase nada, só nuvens. E quando você vai de carro, você vê muito mais, renova muito mais a sua mente. Claro que é brincadeira, o avião ele agiliza. É questão de opção, eu viajei muito de avião, mas em algum momento eu tive alguma dificuldade em algum voo e não renovei essa coisa de você
ter um obstáculo e vencer ele logo, antes que ele vire um monstro no seu caminho. Sim. E foi isso que aconteceu. Aos 45 anos, até 45 anos, eu viajava. Depois eu falei, não vou andar de avião. Não quero mais. Fruto de acidentes que eu vi, isso é o transporte mais seguro do mundo, mas se falar que vai cair é o mais fatal do mundo. E fui construindo isso. E acabei percebendo que eu não queria mesmo andar de avião. Hoje sinto necessidade, vou voltar a andar, que eu sou muito positivista. Promessa, primeira mão aqui para o Novo Norte Podcast. Por enquanto, vou de carro. Eu vejo muito mais coisa, renovo muito mais a minha mente. E dentro do carro eu penso muito também. Às vezes eu ganho também minhas eleições dentro de um carro, pensando, discutindo, telefonando. É legal isso? É muito legal. É um tempo a mais, né, que você tira para a sua produtividade. Mas então a gente tem uma notícia aqui bombástica, em primeira mão, para o nosso podcast, que a deputada Ely Borges promete que vai voltar a andar. Tranquilamente, eu não me desespero com a necessidade psicológica de fazer alguma coisa. As coisas no seu devido tempo, sem forçação de barra, vão acontecer. É isso aí, lições. Lições de vida aqui do nosso querido deputado federal Ely Borges. Deputado, agora, no final do último ano, o senhor fez uma coisa diferenciada. A verba que o senhor tinha para indicar, que tradicionalmente os parlamentares encaminham para os municípios e fazem toda aquela costura, né, mediante aos seus apoiadores, o senhor pegou esse montante e colocou nas cirurgias eletivas do nosso estado e destravou aí um número considerável de cirurgias eletivas. Por quê? Né? Quantas cirurgias eletivas esse gesto possibilitou e que ideia foi essa? O sentimento cristão que lhe falei logo no início, ele também se aflora nessas decisões. Ser humano, ter atuação visando o ser humano, é um dever do político brasileiro. E eu vejo isso com muita seriedade. Quantas pessoas eu não vi sofrer, quantas pessoas não morreram porque faltou a cirurgia eletiva. Conheço pessoas que deixaram de andar. Eu poderia pegar 10 milhões de reais e dar para 10 prefeitos. Mas teve um momento que, orando e de forma muito clara, eu não tenho dificuldade de dizer isso, eu tive convicção que eu poderia ser útil a pelo menos 5 mil pessoas do Tocantins. Isso diretamente, indiretamente, quase 30 mil que são seus familiares. E não tive dúvida, coloquei lá e estou feliz. Muita gente já foi operada, contemplada, enfim, fiz isso. Como fiz outras ações. Me lembro que na época do Covid foram quase 30 mil cestas básicas, que eu poderia ter feito outros encaminhamentos. Me lembro que na época do Covid foram quase 40 milhões que eu destinei para a saúde. Inclusive esse hospital de campanha de Palmas, eu não sei se foi o mesmo recurso, mas eu coloquei um recurso equivalente para fazer o hospital de campanha, esse hospital do Covid de Palmas. Não sei se usaram a mesma verba, mas era equivalente. Porque eu compreendo que as emendas, e já destinei em torno de 130 milhões de emendas para o Tocantins, elas precisam de ser destinadas para coisas que efetivamente devolvam para o ser humano a sua essência, o seu direito de viver, a sua paz, a sua alegria. Sou também campeão de emenda de recursos para a recuperação de toxicômanos, porque isso é devolver a vida do ser humano. Se eu que tenho essa construção cristã forte não fizer isso, eu vou esperar que alguém faça isso. Então isso me é um dever de ofício, de missão. Usar o recurso que tem para ser útil às pessoas. Porém, não atuei só nessa área. Eu já destinei aí dezenas de equipamentos agrícolas, milhares de metros quadrados de asfalto para vários municípios. É muito recurso, né? Um momento bom do Brasil é esse momento do Bolsonaro. Eu diria que triplicou o recurso para os municípios, através dos parlamentares. Então, meu cuidado está muito ligado a cuidar das pessoas, mas também ajudar as pessoas a desenvolverem no agronegócio, etc, etc. Deputado, e o projeto Resgate?
o primeiro ano de projeto, uma iniciativa que conta com o seu apoio. Como que está acontecendo? De quem foi a ideia? Qual a sua avaliação desse projeto? Eu vou fazer um resgate do projeto Resgate. Na verdade, na condição de deputado estadual, eu fiz umas 10 edições desse projeto aqui em Palmas. Inclusive tem imagens lindas sobre isso. Ali na 122, 132, tem uma árvore que já tem muita sombra, que eu plantei no projeto Resgate. E isso fez parte da minha rotina de deputado estadual, como fez parte outro projeto, Meu Emprego, Meu Sonho, como fez parte outro projeto chamado Interagindo, como fez parte outro projeto Nutrindo Palmas. Eu tinha vários projetos, porque entendo que um assessor ganha e tem que trabalhar. Então, eu criava projetos para que eles se envolvessem. Fui para Brasília e lá percebi que poderia dar sequência a esse projeto num nível ainda mais ampliado. Procuramos o Ministério e acabei virando o mentor do projeto Resgate em Brasília, no Ministério da ministra Damares. Sou timoneiro nesse projeto, tenho informações que vários outros parlamentares começaram a pensar e adotarão esse projeto. Para se ter uma ideia da grandeza disso, eu já estive em 3 municípios, estarei fazendo 8 municípios, 9 edições, porque em Palmas haverão 2 edições. Nós atendemos em 3 municípios em torno de 6.500 pessoas. Óculos, a pessoa começa do exame e já sai com o óculos, no mesmo dia, excetuado alguns casos mais graves, e uma série de outras atuações, como orientação jurídica, brinquedo para minado, dia da beleza para as mulheres, emissão de carteira de identidade, carteira de trabalho, porque aí você busca a parceria do município e a parceria do Estado. E você acaba tendo um projeto de forma muito ampliada, onde você envolve o Ministério, o Governo Federal, a emenda parlamentar que eu destino e também a Prefeitura e o Governo do Estado. É fantástico. E fiquei convencido de que tenho que sequenciar isso. Não sei o que Deus tem para mim no próximo ano, não estou definindo aqui, mas se Ele entender que eu tenho que continuar nessa luta, e não falo aqui como candidato, falo como pré-candidato, lembrando que isso é uma questão legal, eu quero fazer pelo menos umas 20 edições em 20 municípios polos do Tocantins, porque eu percebi que o ser humano ele está muito carente desse abraço de acolhimento do poder constituído. Tem pessoas que choram porque não conseguiam mais ler, porque não conseguiam mais enxergar direito em um óculos, que é tão simples para nós, para eles é uma conquista muito grande. Faz uma diferença muito grande, né? Sim. E está aqui uma testemunha, né, da minha rotina, que é o Tiago, meu filho Tiago, que é pré-candidato a deputado estadual. Ele acompanhou, ficou impressionado, porque quando eu fazia essas edições aqui, ele ainda era muito novo, mas ele percebeu agora, já muito maduro para a política, que esse é um grande projeto e se apaixonou. E o Tiago está aqui, inclusive, acompanhando, né, todo esse podcast, já fez uma avaliação, disse que gostou muito, que o senhor se saiu muito bem. Tiago, podia chegar aqui mais junto da gente e falar um pouco da participação no projeto Resgate, sobre topar esse desafio aí de levar à frente o legado do pai. Tiago, a responsabilidade é grande? É uma responsabilidade grande, mas assim, a gente tem um professor em casa, e hoje eu tenho 30 anos, e tem uma longa história aí acompanhando a vida política dele. Mas assim, falando do projeto Resgate, foi algo assim fenomenal. Você vê a reação das pessoas com algo tão simples, que para nós é simples, e para elas é a virada de chave que faltava, sabe? É uma coisa que mudou a vida. E é um projeto de autoria do deputado Eli,
mas é um projeto mais voltado para o público feminino e às vezes a gente vê aquela participação das mulheres ali recebendo atendimento de beleza, ali resgatando a autoestima, a participação da mulher no mercado de trabalho, com palestras nesse sentido, né? E tantas outras coisas, outros tipos de atendimento ali jurídico, a questão da violência doméstica ali, que a mulher às vezes, muitas, né, sofrem, outras não levam isso adiante, e ali tendo um aconselhamento jurídico para aquilo, né? Então, o Projeto Resgate Sensacional. sensacional. E já é um projeto antigo, ele falou aqui Marca, né? eu era muito novo, de fato era mesmo, mas eu ainda lembro num projeto de resgate que teve, acho que foi em 2010, e teve uma árvore que plantou lá, que foi plantada lá, e eu ainda lembro do acompanhamento disso, e hoje é uma árvore frondosa, né? Uma árvore bem já frondosa, bem grande. Então, assim, é uma marca que vem de muito tempo e está aí até hoje, espero que continue, né? Mas sensacional, o Projeto Resgate marcou minha vida, espero que continue marcando. Muito bem, obrigada, Tiago. E, deputado, aí agora a gente... Isso. Deputado, o senhor falou sobre... Bom, mas eu tenho que comentar a participação do Tiago. Pode comentar, que então. ele está preparado, né? Sim. Nessa proposta de pré-candidatura. Ele está Como que o senhor preparado para o está debate. sentindo aí o contato dele com os prefeitos, na base, recepção do pessoal? Pelas fotos, né? Porque eu vou em lugares com ele e tem muitas lideranças políticas. Enquanto eu tiro 5 fotos, ele tira 10 fotos, né? Por exemplo, eu percebo que as pessoas estão muito simpáticas à busca que ele está pretendendo fazer, dependendo do que acontecer nas convenções. Isso é muito legal. E como que o senhor faz uma avaliação desse momento político? O senhor já falou que deve sair aí novamente a deputado federal. Como é que andam as conversações no partido? A expectativa para as convenções? A minha definição hoje é de que vou buscar uma reeleição, se Deus quiser, hoje como pré-candidato. Mas eu percebo meu nome muito forte aí na cabeça de muitas pessoas, na verbalização de muitas pessoas para o Senado. Porém, eu ainda não direcionei a minha busca política para esse sentido. Eu acho que uma árvore ela tem que formar raízes. Eu fui para Brasília, são 4 anos de mandato, 2 anos ficamos aí com problema de pandemia, eu ainda não consegui mostrar do que sou capaz em Brasília, com a ajuda de Deus, para defender o meu Brasil. Porém, aprendi muito na condição de deputado federal, já vinha da escola da Câmara, da escola do Estado, e o Senado é apenas uma sequência disso, porque também é um poder legislativo. Mas, a priori, eu vou fazer a busca, a não ser que Deus me dê outra direção, mas farei a busca de deputado federal mesmo. Olha, o senhor falou em direção e eu lembrei de uma coisa, de um testemunho. O senhor sempre conta que, pensando em parar, interromper essa sua carreira, você recebeu uma direção de Deus, uma palavra de Deus. Eu acho que isso é muito interessante, deputado, para todos nós que somos cristãos e acreditamos nessa revelação, nesse direcionamento, esse testemunho que provavelmente o senhor vai querer compartilhar aqui com a gente. A política é um local difícil, sendo muito franco. Você encontra bons amigos, encontra alguma gratidão aqui e ali, mas encontra muitas pessoas que a busca destas pessoas não é exatamente o bom político, é o que o político pode fazer para o meu umbigo, correto? E isso, às vezes, vai frustrando a gente, porque você se doa tanto para fazer a melhor lei, para votar da maneira correta, para canalizar o recurso da maneira correta, e alguém não está te analisando por esse prisma, mas está analisando por outro prisma. O que ele está fazendo para mim individualmente? E nessa individualidade você vai construindo decepções. Além do mais, também
você percebe, quando chega o período eleitoral, que muitas pessoas que não têm chance se candidatam e outras pessoas se candidatam até para destruir aquilo que você faz no chamado de Deus, sabe? E isso deixa a gente, às vezes, um pouco frustrado. Compreendendo que já tinha um legado de 3 mandatos de vereador e 4 de deputado estadual, 61 anos, eu achei que estava bom. Orei e disse para Deus que tinha cumprido a minha missão, quando Deus, de maneira forte, disse que tinha um projeto para que eu continuasse agora fazendo uma caminhada a nível nacional, no ordenamento jurídico brasileiro, a nível federal. Tentei ser prefeito de Palmas. Até me perguntei por que se o Brasil precisa de pessoas que têm projetos bons e que têm a postura boa, que não decepciona o eleitor, e tive de novo outra convicção de que naquele momento Deus estava me dando para o Brasil e ainda não era exatamente para Palmas. Não significa que amanhã Deus não possa me dar essa direção. Então, assim, eu pensei em parar porque 30 anos de vida pública, muita alegria, muita gratidão, mas muita decepção. Tem pessoas que, sabe, você conquista um eleitorado, um público, né? E luta muito, porque para você conquistar pessoas com dinheiro é fácil, mas eu não trabalho com dinheiro, porque eu não roubei o dinheiro do povo. Eu não trabalho com dinheiro, eu trabalho com postura, voto, projeto, defesas, etc. E aí você descobre que não é isso que muita gente está querendo. Aí você diz, poxa, então deixa para lá. Mas Deus, que é maior do que nós e tem o controle da nossa vida, te intima para sequenciar um trabalho. E fico satisfeito em dizer que em Brasília eu não alterei menos do que 30 leis hoje, ou consegui impedir umas 30 leis que viriam contra o povo de Deus, e que viria contra a família, que viria contra a sociedade conservadora, evangélica ou não. É um legado que deixo também para o Brasil. Vou te contar um detalhe do meu primeiro ano de mandato que no dia até me emocionei muito. Eu estava em casa no domingo e Deus me falou sobre o órfão e a viúva na votação da Previdência, porque ia lá os militares para defendê-los lá na votação da Previdência, os esportistas, e ninguém estava defendendo o órfão e a viúva. O lobby, né, famoso. É o lobby. E eu pensando nisso, num domingo à tarde, e votaria na outra semana, a pensão por morte, por exemplo, as pessoas poderiam perder 40% do salário mínimo. Uhum. E eu me inquietei com aquilo. E o Brasil inteiro sem ter nem noção do que está acontecendo. Sim, são pessoas geralmente humildes, né? E eu fui à luta, comecei... você vai até estranhar, eu comecei numa oração que fiz dentro do banheiro da Câmara, porque eu não tinha outro local para orar. E ali eu comecei a falar com deputado por deputado. Ainda não era muito conhecido ali. E foi avolumando essa busca, foi. E já na sexta-feira, no dia da votação, nós conseguimos reverter isso. E eu me lembro do presidente Maia dizer para mim, olha, se você não tivesse feito essa luta, você não teria conseguido dar essa dignidade, pelo menos um salário mínimo, para quase 500 mil pessoas no Brasil. São coisas que ficam como legado na alma da gente. Né? O senhor testemunha, diante dessa decepção com as pessoas, que em alguns momentos Deus falou com você. Como é que são esses sinais que Deus envia para te dizer, para não parar? É interessante, ora Deus fala por sonhos, ora Deus usa pessoas, ora Deus fala forte no coração. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a alma não tem prazer nele. E quando você caminha pela fé, Deus cuida da sua caminhada e vai te dando convicção. Vou te contar um detalhe que ninguém sabe. Quando eu estava em Porangatu, ainda líder de jovens, Deus me mostrou o estado do Tocantins e me mostrou fazendo política no estado do Tocantins. Naquele tempo eu achava que seria um pastor itinerante, um pregador itinerante. Dei conta de ser pregador intermunicipal.
entenda, né? Tem muitos que são internacional e o intermunicipal, interestadual, mas eu fiquei no nível de intermunicipal. Mas ali Deus me mostrava. Eu mudei para Palmas e tive um sonho de quantos votos eu disputaria a cadeira de vereador. Era 4 votos. E no dia da apuração, isso foi um sonho, uns 90 dias antes, eu fiquei na última posição. Eu fui o lanterna do meu grupo. E tinha um candidato que fez uma soma, eu tive 311 votos, não é isso, 1992 por aí. E esse candidato somou que tinha 315. E eu somei que tinha 311, só que ele fez a conta errada. Então, 315 menos 311 dá 4 votos. Como eu era do Banco do Brasil, eu via muito rápido os números e dizia, olha, faz a conta direito. Ele fez, ele só tinha 305. Então, essas coisas são sinais que Deus vai te dando. E Confirmações. Confirmações. Eu não sou muito também de fazer as coisas. Eu vou agindo pela fé e Deus vai encaminhando as coisas. E por que você foi candidato a prefeito de Palmas? Na verdade, eu quis provar para a sociedade que eu tinha coragem de ser candidato e lancei a minha candidatura de dentro do hospital, estava com Covid, internado. Mas eu confesso para você que eu não tive uma convicção forte de ser candidato a prefeito naquele momento. Talvez a única vez que eu não parei assim para valer, para dizer, poxa, vou ou não vou, como é que é? Qual a direção? Então, mas aprendi muito, sabe? Eu não perdi, eu ganhei muita experiência. Porque na vida, uma vitória não significa que você perdeu ou que você ganhou. Tem vitória que significa derrota. Tem derrota que significa vitória. Porque a lição que você aprende é maior do que a vitória que você teria. É por aí que a gente vai amadurecendo, caminhando e entregando para Deus e Ele vai cuidando da gente. E a maneira que Deus conta os nossos dias ou avalia as nossas vitórias, com certeza é diferente daquilo que o homem enxerga, né, deputado? Vamos chamar a existência aqui o nosso grande líder do Velho Testamento, Moisés, lá no Salmo 90. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio. Porque a vida é picotada em dias, né? Cada dia que amanhece, você adquire uma experiência nova. E você depura isso, no outro dia, você tem outra experiência nova. E é de dia em dia, é de momentos em momentos, e o dia é um momento macro, porque tem um momento menor, mas é um momento macro onde você se refaz. Dia, dorme, amanhece. E o que Moisés queria dizer? A cada dia eu aprendo uma coisa nova e descubro que eu tenho que ser agradecido. Por que agradecido? Porque Deus cuida da gente. Porque Deus se preocupa com a gente. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deputado, então nós tivemos a oportunidade aqui de aprender com o senhor, de obter lições, de também receber uma ministração da palavra de Deus, porque ele não deixou de ser uma pregação, algumas coisas que você disse aqui, e conhecer mais do seu mandato, do seu trabalho. Eu acho que agora eu só posso agradecer. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite, por compartilhar tudo isso conosco. Eu diria que eu também aprendi muita coisa, que as perguntas, como diz os judeus, como é que o judeu, ele ministra perguntando. E quando a gente pergunta, a gente aprende mais às vezes. E quando a gente responde, a gente aprende. Então você me fez perguntas que aguçou o meu entendimento e me levou à compreensão que na sua pergunta eu tive de maneira melhorada. Então eu aprendi muito também com você. Parabéns pela sua competência jornalística. Obrigada. Estou à disposição aí do portal Novo Norte, nosso querido Pablo. E o dia que quiser, virei aqui outra vez e pergunte tudo que quiser perguntar. Repito, o que eu não der conta de responder, eu chamo o Tiago, meu filho, que consulta aos universitários. Sim, consulta aos universitários. Né?
E chamo a Débora, ela responde por mim, perguntando e respondendo, ou o Pablo, né? Estou à disposição de vocês, tá bom? A gente está aqui para trocar essa ideia, conversar dessa maneira tão leve, descontraída e também trazendo aí informações tão úteis, né? Então, de fato, nosso primeiro episódio, acho que eu posso chamar de sucesso. Obrigada ao nosso diretor Pablo, obrigada a você, deputado, obrigada ao Tiago, obrigada a você que nos deu a sua companhia. Até a próxima.